Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Daniel Rezende Barros, aluno da turma de estrutura de dados. Ah, Hoje a gente vai falar sobre a nossa querida lista 4, a lista com o objetivo de exercitar alguns algoritmos de detecção de comportamento coordenado. Claro, né, utilizando os conceitos de detecção de comportamento coordenado que foram comentados na sala de aula. Pessoal, essa lista é uma continuação dos estudos que a gente está tendo nos últimos dias, né? Basicamente, ela segue o padrão dos últimos exercícios. A gente vai trabalhar aqui com o dataset do Fake Telegram. Basicamente, fazer todo aquele tratamento inicial que a gente está acostumado e continuar fazendo a modelagem dos nossos grafos para representar o comportamento entre os usuários não, os indivíduos, da seguinte maneira, né? As mensagens gerais, cada nó representa um usuário. Existe uma aresta direcionada entre o usuário I e J se o usuário I enviou a mesma mensagem que o usuário J. Beleza? Então é assim que a gente está fazendo a nossa modelagem do grafo. E o principal diferencial dessa lista, como a gente já comentou, né, é justamente os algoritmos de comportamento coordenado. Então a gente vai continuar trabalhando com os 3 grafos específicos de mensagens gerais, mensagens virais e mensagens com desinformação. Só que a novidade vai ser essa galera aqui. A gente vai implementar todos esses algoritmos de detecção de comportamento coordenado, utilizando primeiro recursos do NetworkX e tentando fazer implementações das mecânicas que não forem pré-prontas. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o código. Pessoal, aqui eu estou no meu Jupyter Notebook com as implementações que eu fiz para resolver as implementações da lista 4. Essa primeira célula não tem muito mistério, como eu já comentei, é uma continuação dos últimos exercícios. Estou fazendo a leitura do Fake Telegram, do dataset tratado. Faço uma pré-visualização aqui e uma descrição de como que está as informações do nosso banco de dados aqui, nosso dataset. Então vocês podem ver que mesmo o dataset importado já sendo tratado, né, com a variável de texto limpo, a variável de score misinformation, a variável de viral ou não, ainda existem muitas colunas com not a number, muitas linhas com informação not a number. Então, logo em seguida, para continuar com o tratamento do nosso dataset, eu faço um segundo tratamento, né? Justamente removendo aqui as, as linhas com valores ausentes, not a number, e eu faço um filtro das colunas específicas que a gente vai utilizar. Por padrão, a gente está acostumado a utilizar a coluna do IDMember Anonymous, texto limpo, Score Misinformation e viral. IDMember Anonymous é justamente para a identificação dos usuários. Texto limpo são as mensagens que esses usuários enviaram. Score Misinformation é a nossa variável para definir se tem ou não desinformação naquela linha, né, naquela sample. E viral também, só que para classificar a mensagem como viral ou não. Isso aqui é uma coluna binária. A novidade vai ser a utilização dessa sample aqui, galera, dessa coluna aqui, ó, Data System. Justamente porque, como a gente conversou na sala de aula, né, a gente consegue detectar a função de comportamento coordenado no envio de mensagens justamente durante intervalos de tempos específicos, né, que vocês vão ver ao longo das implementações. Esses intervalos de tempo são o threshold, né, a marcação para saber se houve transmissão de mensagens coordenadas em diferentes usuários, em diferentes grupos. Então, por isso que essa sample aqui, essa feature, é muito importante a gente absorver dessa vez durante a nossa construção do dataset. Então, basicamente, esse é o segundo tratamento que eu faço. Após esse segundo tratamento, a gente fica com um total de 63.887 linhas. É uma redução significativa, né? Porque a gente tem muitas linhas not a number. Mas aqui vocês podem ver que agora a gente só tem informações que a gente vai utilizar de fato para a construção dos grafos e para a implementação dos algoritmos de predição não, de comportamento, né? Detecção de comportamento. Um ponto importante, pessoal, é que além da remoção dos not a numbers,
eu fiz esse tratamento aqui para conversão da data e hora, através da cópia, né, de diferentes tempos aqui do date system. Então, essa função aqui do pandas toDateTime foi útil para padronizar as informações do date system que vieram do dataset do Fake Telegram. Beleza? Então, isso aqui foi bom, muito útil para me ajudar na captura dos dados. Vamos continuar aqui. Beleza. Após o tratamento, a absorção e o tratamento das informações do dataset, a gente parte para a construção dos nossos grafos. O pessoal que está me acompanhando aí nos últimos vídeos, eu mantive basicamente a mesma estratégia para a construção dos grafos. Como a gente sabe, né, por definição, a gente está estabelecendo arestas entre os nós daqueles usuários que enviaram a mesma mensagem. Então, esse comportamento se manteve aqui, né? Faço uma ordenação dos usuários através do group by aqui, comparando os dados do texto limpo e do ID Member Anonymous, e com isso eu consigo fazer comparações pares a pares de usuários IJ. Vamos continuar aqui. Então, feito esse tratamento, essa comparação, esse agrupamento, a gente tem o nosso grafo de mensagens gerais com número de nós igual a 7.215 e o número de arestas de relações 89.290 arestas criadas. Ele é um grau médio de 24.7, então cada nó tem aproximadamente 25 arestas e a densidade do grafo é 0.003, é um grafo bem esparso. Então aqui a gente tem o top 5 usuários com maiores conexões, com seus respectivos IDs e quantidade de graus. Uma coisa que vai se destacar também, pessoal, é essa linha aqui, ó, do Add Nodes from usuário. Foi essa linha que padronizou a quantidade de arestas em cada um dos grafos, dos diferentes grafos, né? Mensagens gerais, mensagens virais e mensagens de desinformação. Então, pessoal, a construção do mensagem viral seguiu o mesmo padrão, só que com esse filtro adicional de só estabelecer arestas se as mensagens forem virais. Então, isso é feito com esse threshold aqui com essa classificação da coluna binária viral igual a 1. Beleza? É idêntico ao outro grafo, só que com esse filtro adicional. Por conta desse filtro adicional, a gente tem diferenças aqui na relação das arestas, né? O número de usuários sempre vai ser padronizado, porque eu estou adicionando aquela linha que eu mostrei anteriormente. Então, esse número mágico aí de 7.215, só que o número de relações agora caiu para 39.621. O grau médio diminuiu e a densidade também. Beleza? Uma característica importante desse grafo, pessoal, é que ele é conexo, completamente conexo. Ou seja, todos os usuários estão conectados entre si. E fortemente conexo, completo, perdão. E essa característica ela vai influenciar diretamente nos outros algoritmos. E agora o nosso terceiro e último grafo, o grafo de Scores Misinformation. A definição desse grafo, por padrão que a gente usou na convenção, para estabelecer arestas a partir desse threshold aqui de 0.7. Então, as arestas só serão formadas se as informações possuem esse valor aqui na coluna de Score Misinformation. Mas essa é a única diferencial. Para construção e comparação dos outros nós, eu segui o padrão, né? Então, todos os três grafos são criados da mesma maneira. Então, aqui eu fiz só uma tabela comparativa entre os três grafos, para vocês verem a quantidade de nós e a quantidade de arestas de cada um deles. E aqui a gente começa a brincadeira, pessoal. Isso aqui que a gente tem de diferente das últimas listas. Então, vamos começar aqui com o nosso algoritmo de comportamento padronizado. O primeiro de todos é o Rapid Retweet Network, o RRN, né? Adaptado para o Telegram. Então, pessoal, como é que é a estratégia para a implementação desse algoritmo de detecção de comportamento coordenado? As duas contas, né, os dois usuários são considerados coordenados se eles postam a mesma mensagem da variável texto limpo dentro de um intervalo
menor ou igual a 60 segundos, beleza? Durante as implementações, eu vi que 60 segundos era muito grande, então eu quis não afrouxar, mas eu quis compensar mais e eu diminui esse intervalo para 15, ficou mais bem definido os grupos de mensagens coordenadas. E o peso da aresta é o número de ocorrências dessas sincronizações entre os dois usuários, ou seja, o número de envios de mensagens coordenadas. Portanto, os grafos RRN serão nó, usuário ID membros anônimos, arestas. Se existem dois usuários postando a mesma mensagem no intervalo menor que data tempo, e o peso é o número de vezes que esse par postou os nós no mesmo tempo sincronizado. Beleza? Então é aqui que entra aquela feature, né, de Data System que eu comentei no começo da apresentação. É com ela que a gente vai ter essa informação de tempo, né, no envio das mensagens. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro de tudo, eu defini essa função aqui para construir os grafos RRN, né? Então, estou usando aqui, nessa primeira passo aqui, o ΔT igual a 60. Utilizo recursos do NetworkX, construo um grafo, adiciono os grafos. E para cada U e V na data, né, nos grafos, a gente faz essa comparação aqui. Nesse trecho de código que a gente está calculando a coordenação temporal. Ou seja, a gente vê justamente a informação do user times dos usuários U e V. E a gente vê se elas estão dentro do intervalo len, beleza? Do tempo aqui. Então, se esse intervalo for menor que o ΔT que eu defini, a gente incrementa na variável sincronia, beleza? Então, quer dizer que o usuário I e J eles estão sincronizados mandando informações juntas, através desse recurso aqui de Total Seconds. E depois disso, eu faço esse cálculo aqui de coordenação de tempo, dividindo a sincronia pelo máximo de distância entre o usuário T e o usuário U, beleza? Então, essa coordenação aqui que vai definir se eles estão ou não mandando mensagens no mesmo intervalo de tempo. E, é claro, no final eu conto o peso, né? E adiciono no grafo. Então, com isso, a gente faz as construções dos grafos RRN, beleza? Essa função, eu chamo ela para cada um dos nossos 3 grafos. Eu passo o grafo de mensagem geral, mensagem viral e mensagem de desinformação. Então, aqueles grafos que a gente construiu anteriormente, né, eu faço essa configuração aqui. Beleza? Então, no final dessa execução, a gente tem nossos 3 RRNs com 277.215 nós cada um deles e suas diferentes quantidades de arestas. Com esses grafos RRN, pessoal, a gente pode fazer os cálculos. A gente pode primeiro detectar as comunidades. Para fazer a detecção de comunidades, eu vou utilizar o algoritmo do Louvain, ou seja, o Louvain também é análogo ao Label Propagation, né? Por conta de questões de desempenho. Eu vi que o Louvain está com um desempenho muito bom para a construção desses gráficos que a gente está trabalhando aqui, então eu peguei ele como algoritmo oficial de detecção de comunidades. Isso foi uma herança da nossa última lista, né? Na nossa última lista, quando a gente analisou diferentes algoritmos de detecção de comunidade, eu gostei bastante do Louvain, então por isso que eu usei ele aí. Show! Para utilizar o Louvain, estou importando aqui, né, a função community da biblioteca e construo a função de detectar comunidades nos grafos RRN. Então, utilizando os recursos do Louvain, a gente tem acesso a essa funcionalidade aqui, ó, Parse Partition, onde eu passo o grafo e a separação entre eles é os pesos, né? Lembrando que os pesos aqui, essa variável peso, é a quantidade de mensagens coordenadas enviadas por cada um dos usuários. Então, com esses 2 parâmetros, ele consegue me retornar as melhores partições possíveis. E eu salvo esses valores das partições dentro dessa minha variável aqui, ó, n-communities, beleza? Então, isso são valores quebrados e eu transformo em valores inteiros. E aí, com isso, eu consigo detectar as comunidades em cada um dos grafos que eu passar para essa função. Classifico o top 5 maiores comunidades e printo, beleza? E depois disso eu consigo fazer a detecção de comunidades e a detecção de ataques de envios coordenados. Show?
Então aqui o grafo RRN para mensagens gerais, a gente achou 4.622 comunidades, e as top 5 comunidades com mais usuários são essas aqui, foram as 1, 6, 7, 5 e 3, em escala decrescente, né? A primeira aqui com 616 usuários. Beleza? De forma análoga, a gente faz essa detecção para o grafo RRN de mensagens virais e para o grafo RRN de mensagens com desinformação. Com as comunidades encontradas e com a quantidade de mensagens capturadas, né, descobertas, a gente consegue fazer o cálculo das métricas de qualidade. Nessa lista de exercícios, a gente vai trabalhar com dois cálculos de métricas especiais, né? A modularity, que mede a densidade das arestas dentro das comunidades, comparando a densidade esperada de um grafo aleatório. Então, o valor dela varia de -1 a 1, ele geralmente é positivo, mas quanto maior, mais bem definidas são as comunidades existentes naquele grafo, né? Os grafos RNN, a modularidade vai indicar quantos grupos de usuários coordenados estão mais conectados entre si do restante do grafo. Ou seja, o quão mais rápida é a sincronia durante o envio das informações. Beleza? E a Partition Quality é basicamente, como o próprio nome fala, né? Ela indica uma avaliação de qualidade da partição, o cálculo para somar a modularidade com a densidade média interna dessas comunidades. Então é uma métrica de qualidade, né? Beleza, pessoal. Para calcular modularidade, eu vou utilizar os recursos do NetworkX. E para calcular a PC, né, a Partition PQ, a Partition Quality, eu vou fazer um cálculo na mão, somando justamente a modularidade com a densidade média. Beleza? Então, aqui, cálculo de Partition Quality na mão, né? Para cada comunidade, para cada nó, eu acho essa função aqui, a setDefaultCommunities, e o mod dela, a modularidade vai ser essa communities.powers. Densidade para cada nó na comunidade, eu pego o subgrafo G. Então, se esse subgrafo não for vazio, né, for maior que 1, eu faço um append aqui na densidade. E com isso, no final de tudo, eu faço todas essas contagens aqui e eu posso fazer a multiplicação da modularidade com a densidade média. E é assim que eu calculo a partition quality. Show? Beleza. Vou fazer o cálculo dessas métricas para cada um dos grafos, mensagens gerais, virais e informação. E faço uma listagem, né, para armazenar os resultados aqui em cada um dos grafos. Beleza? Então, com isso, a gente implementou o nosso primeiro algoritmo de detecção de comportamentos através da classificação de comunidades pelo Low-Vanity, e nós temos o nosso primeiro resultado aqui. Então, de modularidade, como eu comentei para vocês, o grafo de mensagens virais, ele é conexo não, completo. Então, por conta disso que a modularidade, o partition quality dele deu 0, porque todos os grafos estão conectados entre si, beleza? Aqui eu dei uma pequena interpretação, né? Mensagens gerais, a gente vê uma modularidade moderada, de 0.4. Ou seja, são comunidades grandes e coordenadas que indica que o grupo de usuários o grupo de usuários que frequentemente repetem as mesmas mensagens, mas com coordenação média, beleza? As mensagens virais, né? Como eu falei, a modularidade é 0, os usuários virais estão mais dispersos ou poucos coordenados. Apesar da comunidade ter a maior quantidade ter 282 usuários, as conexões internas não foram estruturas muito densas. E no gráfico de desinformação, a modularidade foi alta, né, de 0,53, mais que metade. Mostra forte comportamento de coordenação do grupo, que espalha desinformação, mesmo que as comunidades sejam menores, menores que as de mensagens gerais. Beleza? Então, pessoal, só por caso de curiosidade, eu instalei esses recursos aí do Word Cloud, o professor pediu em sala, né? Com essas mensagens coordenadas detectadas, a gente pode fazer a nossa querida nuvem de palavras, para ver justamente quais são as mensagens mais enviadas nesses 3 grafos, beleza? Então aqui é a nuvem de palavras de mensagens gerais, a gente pode ver que as palavras que mais se destacam é canal, user, todo,
presidente Bolsonaro, sim, concordam, Jair Bolsonaro, presidente Jair, tudo, Forças Armadas, enquanto TSE, vida, pessoa, candidato, porque redes sociais, importação, agora, povo, esquerda, direita, onde toda votaram Lula. Beleza? Então essa é o número de palavras de mensagens gerais. De mensagens virais, a gente tem Welcome Users. Vocês podem ver que isso aqui basicamente parece ser uma informação de bot, né? Uma mensagem de bot. Hack Users, Hack User Professional. Bolsonaro presidente concorda. Presidente Bolsonaro, canal User, todo vida. Forças Armadas, Batalha Infantaria sobre link abaixo. Telegram Groups. Então, parece que tem muitos bots no grafo de mensagens virais. E, por fim, nosso grafo de mensagens com desinformação. A maior comunidade foi a comunidade 69 aqui. Então, ó, palavra com mais frequência. Sim, concordam, canal, user, redes sociais, Jair Bolsonaro, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, veja vídeo. Importação, agora bem contra, sobre segundo turno, PT, mundo. Lula explica Brasil, vamos contra o mal. Pra cima, Brasil, Bolsonaro, volta Lula. Então, essas foram as nuvens de palavras do nosso primeiro algoritmo de detecção de comportamentos, o RRN. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso segundo algoritmo, o Similar Treat Network, STN. Beleza? Então, qual que é a diferença do STN para o RRN, né? Ele basicamente funciona de forma semelhante, só que agora, né, em vez de contar apenas as mensagens idênticas ou com coordenação temporal, ele usa algoritmos de similaridade textual, ou seja, as mensagens não precisam ser exatamente iguais para a construção da nossa aresta nesses tipos de grafos, nos grafos de STN. Então, beleza. Para a importação do STN, eu vou continuar utilizando o Louvain, né, como algoritmo de detecção de grupos de comunidade. Para a questão de cálculo de similaridade, eu estou usando a similaridade de cosseno, importada da métrica de sklearning. Estou utilizando o TF Vectorizer para justamente padronizar as estruturas de dados, NumPy, Pandas, NetworkX e Modularity. Então, esse STM otimizado que eu estou usando, né, ele constrói um grafo STM onde cada nó é um usuário e as arestas são baseadas em similaridade média das mensagens. O dataframe é de colunas de members e texto limpo. O threshold de similaridade é mínima para criar as arestas. Beleza? Então, crio o grafo, defino os usuários, adiciono os nós, agrupo as mensagens. Beleza? ToDict, boto tudo no dicionário aqui. Faço uma vetorização aqui das mensagens agrupadas. Uso o Fict Transform aqui para criar um vetorizador das mensagens. Mapeio os índices. E aqui eu calculo a similaridade, galera. Beleza? Através dos recursos do cosseno similares da matriz ordenada. E armazeno aqui na matriz de similaridade. Para adicionar os grafos, aí eu utilizo a matriz, né, a matriz de similaridades entre os grafos I e J. Se ela for maior que o threshold de 0.8, ou seja, se as mensagens forem mais consideravelmente parecidas, ou seja, tiverem 80% de similaridade, eu armazeno elas, eu crio as arestas entre os dois usuários. Beleza? Então é assim que eu construí o STN. Detecção de comunidades através do Louvain, né, Bash Partition. Número de comunidades, top comunidades, as 5 top comunidades. Calcula a modularidade aqui, através dos recursos do NetworkX. E a Partition Quality também, repetindo, né, o cálculo de modularidade vezes densidade média das comunidades. Faço isso para cada um dos grafos e depois eu calculo a média entre eles. Printo tudo e construo cada um dos grafos construo cada um dos grafos STN com cada um das categorias gerais, virais e desinformação. Beleza? Faço cálculo das métricas e tá pronto o sorvetinho. Então, pessoal, nossos grafos com arestas de similaridade STN eles ficaram nesse formato aqui.
As mensagens gerais, modularidade, nos grafos de mensagens gerais, a gente teve uma modularidade muito alta, mas a top comunidade pequena, né, indica que os usuários tendem a formar grupos muito pequenos de mensagens semelhantes, beleza? Mensagens virais, aquilo que eu falei anteriormente, toda mensagem está conectada, é um grafo completo, então a modularidade vai ser 0, porque não há subestrutura diferenciada, né? Todos os usuários virais estão em um único grupo grande, beleza? Eles formam um blocão. E o grafo de desinformação, a modularidade é muito alta, top comunidade menor, e o comportamento coordenado é mais fragmentado, mas cada comunidade é bem estruturada entre si, beleza? Então aqui a gente tem a comparação aqui das modularidades e Best Partition Quality. Show? Então, número de comunidades, uma única grande para viral, 2.900 de desinformação e 6.374 grupos detectados de mensagens gerais. E o top comunidades aqui, ó, 60, 282 e 40, 48. Show? Então aí a gente fechou o STN e agora a gente vai para o método das redes bipartidas. Nosso próximo algoritmo. Só que agora a gente vai em uma definição nova, né? O que é um grafo bipartido? Quais são as estratégias que eu utilizei para as implementações? Então, pessoal, o grafo bipartido é um conjunto de nós. Um conjunto de nós é igual a usuários. Outro conjunto de nós é igual às mensagens únicas, né? Da variável texto limpo. As arestas vão ser os envios daquela mensagem. Então, agora, veja bem, muda o comportamento, né? Vão ser, tipo, conjunto de nós usuários, outro conjunto de nós mensagens. E as arestas é só qual usuário enviou qual mensagem. Beleza? É diferente aqui a metodologia de modularização, né? de formação do grafo. A projeção dos usuários. Dois usuários são conectados se ambos enviar a mesma mensagem e o peso da aresta é o número de mensagens em comuns. Beleza? E as métricas Modularity, Best Partition Quality. Show, pessoal! Então, para calcular os grafos, as redes bipartidas, a gente vai utilizar aqui, novamente, a detecção de comunidades Olovani e a gente vai utilizar o NetworkX. Show? Então, a função, começamos aqui com a definição da função de construção de grafos bipartidos. A gente constrói os grafos bipartidos, usuário-mensagem, e projeta para os usuários, através das samples de IDMember e texto limpo. Então aqui é o B, o seu grafo bipartido, adiciona os usuários, adiciona os nós, e adiciona as arestas. Show? Tudo adicionando aqui no nosso grafo bipartido B. A projeção dos usuários a gente está utilizando pela essa funcionalidade aqui do NetworkX, Bipartite Weightings Project Graph. A gente passa o grafo bipartido B e o conjunto de usuários, e assim a gente faz as projeções. Beleza. A função para detectar comunidades é o Olovani, já estamos acostumados, estou usando ele sempre. Número de comunidades detectadas. Seed partição. Sim. Isso aqui é para adicionar os nós, beleza? Top comunidades e 5 top comunidades, com mais usuários. Modularidade a gente calcula através da nossa funçãozinha. E densidade é a modularidade vezes a densidade média. Perdão, Best Partition Quality. Show? Feito esses cálculos, a gente retorna, são as nossas métricas, e monta a tabelinha, uma tabelinha para cada grafo. Beleza, meu povo. Após essa execução, a gente vai ter o maior grafo bipartido projetado de usuários de informações gerais, né? 89.029 arestas, nosso número cabalítico aqui de 7.215 usuários, nós, perdão. E aí a gente vai ter essa conclusão aqui. Então, pessoal, o método baseado em redes partidas trouxe um resultado bastante consistente, né? A gente vê aí que de mensagens gerais, a modularidade é média, né? A top comunidade grande indica vários grupos. Top comunidade grande isso aqui indica vários grupos, mas alguns grandes núcleos dos usuários compartilham mensagens em comuns, beleza? Mensagens virais, novamente, um único grupo grande, então por isso a modularidade é 0, Best Partition Quality é 0. Por quê? Todos os usuários estão conectados e o mesmo conjunto de mensagens virais, beleza? Todo mundo está junto.
e desenvolver informação. A gente teve uma modularidade bem alta, né? O top comunidade é menor, mas a modularidade é mais alta. E isso indica um comportamento coordenado mais fragmentado, mas com comunidades bem definidas entre si. Show? Então assim a gente conseguiu fazer o nosso penúltimo método, nosso querido redes bipartidas, perdão, fugi do branco total. E para fechar, depois do redes bipartidas, a gente tem o método de medições de coordenação. Então, o método de medição de coordenação também é uma medição temporal. A gente vai voltar a utilizar a feature do Date System, beleza? Mas qual foi a estratégia aqui? O método de medição coordenada, para cada par de usuários, nós medimos a coordenação temporal. Ou seja, 2 usuários estão coordenados e postam a mesma mensagem em um intervalo muito curto de tempo, ΔT. Beleza? Quanto mais próximas as postagens, maior o peso das conexões. Esse aqui é o nosso diferencial. Quanto mais próximas as postagens. Beleza? Então, o gráfico coordenado, né, novamente, o nó vai ser o usuário, a gente vai ser a coordenação temporal. Essa é a diferença principal aqui. E o peso é a soma das coordenações temporais. Beleza? E a comunidade de métricas vai ser novamente Modularity Best Partition Quality. Continuo fazendo as importações de padrão, né? Detecção de comunidade de YellowVane e métricas Modularity. E a função para construir o gráfico de coordenação, utilizando o intervalo de 15 segundos. Beleza? Eu gostei desse número aqui. Então aqui a gente constrói o gráfico de coordenação temporal baseado em mensagens iguais. Beleza? Através da análise do ID Members Anonymous, do texto limpo e do Date System. E o DataT é o intervalo de tempo em segundos de construir a coordenação. Show! Clique em construirmos nosso gráfico através do NetworkX. Adicionamos os usuários únicos. Adicionamos todos os nós usuários ao gráfico coordenado. Agrupamos as mensagens idênticas através da função GroupBy. Beleza? E aí a gente considera essa cálculo de coordenação aqui, pessoal, através do Date System. Beleza? Então, usuários mensagens é o grupo de UD Anonymous e o tempo vai ser aqui, ó, PD2DateTime, as informações do Date System. Beleza? Então, aqui a gente faz essa matriz de comparações aqui, ó. Então, se o tempo da mensagem for menor, da mensagem do usuário I for menor que o tempo de mensagem do usuário J, no delta time aqui de 54 segundos, perdão. Se essa diferença for menor do que o delta t de 15 segundos, aí a gente adiciona. Quer dizer, a gente adiciona um no peso. Adiciona. Adiciona mais um no peso. Significa que eles estão coordenados temporalmente falando. Senão a gente só cria, né? Aqui a gente cria a aresta, aqui a gente adiciona um peso na aresta. Então, assim que a gente fez a nossa coordenação de tempos. Vamos calcular as métricas. Modularidade, a gente usa vamos calcular a detecção de comunidades. Utilizamos mais uma vez aqui o Best Partition do YellowVane. Número de comunidades é o length aqui das partições. Cálculo de métricas, modularidade. A gente utiliza o nx.density, cálculo da densidade. E aí, no final, a gente acha o Best Partition Quality, multiplicando novamente a modularidade pela densidade média. E a modularidade, a gente usa a função do NetworkX, que a gente já está acostumado. Beleza? Novamente, aplicamos nos 3 cenários, mensagens virais, mensagens gerais e mensagens com desinformação, e montamos a tabelinha. Aqui, pessoal, a gente teve um resultado bem maneiro, porque foi um pouco diferente das outras, né? As mensagens gerais, novamente, comunidades muito pequenas, muitas comunidades pequenas com modularidade alta, né? E ao contrário. Então, muitos grupos de comunidades aqui, ó. Ou seja, isso indica muitos clusters dos usuários que coordenam as mensagens específicas, mas sem grande centralização. A gente tem muitos grupos, mas sem grandes centralizações. Mensagens virais, poucas comunidades maiores, beleza? Então, comportamento mais disperso, mas os grupos virais aparecem de formas mais claras. Show?
menos números, mas mais densos, poucos dispersos. E de desinformação, uma modalidade muito alta, partition quality muito alta, ou seja, a coordenação mais intensa no grupo de desinformação, beleza? Que eles compartilham conteúdo enganoso. Mas os grupos são os menores do que as mensagens gerais, né? O top community é o de 12 usuários, de microclusters de desinformação. Então esse resultado foi bem interessante. Beleza? E fechando aqui, só por desencargo de consciência, eu plotei de novo, como aqui teve um comportamento mais diferente, né? Eu plotei de novo o grafo de nuvem de palavras. Então, mensagens gerais aqui. Agora apareceu mais essas mensagens de hacker, né? As mensagens gerais. Welcome user. Então, na primeira grupo de mensagens, isso tinha aparecido mais nas mensagens virais, mas também aparece nas mensagens gerais, né? Faz sentido porque o gráfico de mensagens gerais contém o grupo de mensagens virais. Então, ficou mais assim. Aqui no 20 palavras de mensagens virais, a gente pode ver que são mensagens bem mais específicas, ficou bem mais enxugado pelo cálculo de mensagens de coordenação, né? Então, users, grupos, welcome, professional tool, Telegram groups, mailing, Telegram, tool managing. Então, aqui sim foi a gota d'água, né? Parece haver uma administração de bots muito frequente aqui nas mensagens virais. E nas mensagens com desinformação, aqui, ó, nossa top palavra, Bolsonaro, Lula, veja vídeo sobre Brasil, voto, sim, concordo, povo brasileiro, TSE, hora, pesquisa, contra, sobre toda a pobreza eleitoral, outro, mentir, dizer, conversar pessoas, governo, vamos deixar verdade de tempo, presidente Bolsonaro, presidente Jair, cara, grupo do WhatsApp. Então, beleza, pessoal, essas são as mensagens mais enviadas aqui, nosso último algoritmo de coordenação temporal. Show? Então, métricas de medição de coordenação. Então, foi isso, pessoal, assim que eu implementei todos os algoritmos solicitados na nossa querida lista. Show? E com as duas respectivas métricas de cálculo. Então, espero ter ajudado. Disponibilizar o vídeo aí com os códigos via SIGA. E é isso, meu povo. Um grande abraço. Valeu, falou, até a próxima.